Muito bem, turma. Olá, estão todos bem? Eu espero que sim. Espero sinceramente que sim. Se cuidando, né? Ainda, principalmente agora sob a ameaça de uma segunda onda, o que é terrível, né? Mas, acima de tudo, que vocês estejam empenhados em fazer as atividades. Hoje são 19 de novembro e restam exatamente aí um mês para acabar o ano letivo de 2020. Sabiam disso? Apenas um mês, galera. E eu quero lembrar a vocês, mais uma vez, né, que as avaliações que nós estamos fazendo, todos nós professores do SESI, né, do Centro do Colégio Estadual Santa Edviges, as avaliações são muito mais qualitativas do que quantitativas. Ou seja, nós nos avaliamos pela participação, pela interação, pela integração com as atividades, com aquilo que propomos, com aquilo que realizamos, beleza? Claro que vocês têm as atividades, todas elas valendo nota e é necessário que vocês façam, mas a sua participação vale uma nota que você não tem ideia, vale muita nota, beleza? O que a gente quer é isso, é a atitude de participar, de se interessar, de valorizar aquilo que está sendo feito, porque vocês devem lembrar, o estado de Goiás foi o primeiro estado a dar continuidade ao ano letivo de 2020 através de aulas não presenciais. No começo foi tumultuado, foi difícil, ninguém sabia direito o que fazer, porque nem sabíamos quanto tempo teríamos que fazer aquilo, porque ninguém sabia direito o que estava acontecendo no mundo, né? Pandemia, o que é isso? Como vai ser? E aí, nós começamos esse trabalho no dia 17 de março sem saber o que direito, como fazer o que tínhamos que fazer, mas fizemos, não é mesmo? E agora, reta final, é preciso mais empenho. E eu queria aqui pedir, né? Pedir mesmo a todos vocês que achem aqueles colegas de vocês que estão por aí perdidos, sem estudar, né? Sem participar das atividades. Claro que vai ser mais difícil, mas ainda podemos salvar muitos desses que estão sem interagir com nada, porque a gente tem formas de avaliação, o Estado determinou algumas, digamos, algumas atitudes a serem tomadas com relação a alunos desistentes, mas que deixaram de desistir, digamos assim, né? Os que desistiram, mas que resolveram voltar. Dá para salvar? Dá para salvar. Então, se vocês, e eu sei que muitos de vocês conhecem, se puderem fazer esse favor para eles, principalmente, que são amigos de vocês, e para todos nós, né? Tragam-nos de volta. Faça essa galera vir, porque ainda dá tempo. Beleza? Mas você que já está empenhado, já está aí se garantindo, quase terminando tudo, vamos lá. Beleza? Continuação do nosso trabalho, do nosso conteúdo, que é tecidos, que é a histologia animal, né? A histologia animal é o estudo dos tecidos animais. Esse animal que nós estamos estudando agora é o ser humano, tá bom? Porque fica mais fácil, é o mais lógico ensinar você sobre você, tá bom? Por isso que a gente se detém, a gente se dedica ao estudo do tecido humano, ok? Então, olha lá. O tecido conjuntivo é o tecido mais abundante em nosso corpo. Por quê? Porque ele se faz presente em várias partes do organismo humano, de todo o corpo humano. Tá bom? Vocês vão descobrir que nós temos aí, ó, células de defesa, células gordurosas. Aqui nós temos o plasma, né? Que é no sangue. Então, no nosso sangue tem tecido conjuntivo, beleza? Os mastócitos aí, ó, que nós temos, liberam dois hormônios especiais aqui e fundamentais para o funcionamento do corpo. Nós temos leucócitos, que são tecido conjuntivo, são os glóbulos brancos, galera, que fabricam anticorpos, os macrófagos aqui, ó. E os macrófagos são as células de defesa mais importantes do nosso corpo. Por quê? Porque são células que fagocitam agentes estranhos atuando na defesa do organismo. Então, entrou um invasor no seu corpo, quem vai agir? Macrófagos, células de defesa produzidas pelos glóbulos brancos, os leucócitos, para defender você de uma eventual doença. Você acha que as pessoas
que contraem o coronavírus não têm defesa nenhuma? Tem defesa sim, galera. É que essas defesas não sabem como anular por completo esse vírus. Então, alguns sabem porque existem os assintomáticos do novo coronavírus, né? Que contraem a Covid, mas não manifestam a doença. Esses têm células de defesa que de alguma maneira conseguem neutralizar o vírus em seus organismos, tá bom? Mas são essas células aqui, e essas células são formadas ou têm aí a presença desse tecido tão extenso, tão abundante no nosso corpo. Mas, professor, você está confundindo agora, porque você falou que a pele é o maior do corpo. A pele é o maior órgão do nosso corpo, ok? Constituída de tecido epitelial, mas não, o tecido epitelial, embora esteja presente em outras partes além da pele, não é o tecido que se encontra, né, que a gente encontra em maior abundância no corpo. Ou seja, você não vai ver tecido epitelial em muitas partes do corpo. Em todas, né? Aliás, em algumas sim, mas não em todas. Já o conjuntivo você vai ver no cérebro, no abdômen, abaixo da pele, formando a hipoderme, emendando ali com a pele, né? Fazendo meio que uma junção com o epitelial e por aí vai. Tá legal? Então, e no sangue, nos ossos, você vai ver tecido conjuntivo em várias partes do corpo. Então, olha lá. As características fundamentais que eu cobro, né? Isso é o que eu cobro na atividade, né? Diretamente. O tecido conjuntivo apresenta abundância de substância intercelular. Ok? Então, entre as células vai haver muitas substâncias formando esse tecido. Tá? O epitelial não. O epitelial tem células justapostas. As células são muito unidas, por isso não dá espaço para haver nenhuma substância entre as células. Já o conjuntivo, como ele é um tecido que tem por característica ser tecido de preenchimento das cavidades do corpo, então ele apresenta muita, abundante, hein, cara? Aqui, ó, muita substância intercelular entre as células, ok? Apresenta polimorfismo. O que é polimorfismo? Muitas formas, ok? Já o tecido epitelial não, mas o conjuntivo sim. Você vai ter tecido conjuntivo, células que formam esse tecido de formas muito variadas. Por quê? Porque está presente em muitas partes do corpo. Então são vários tipos de células com funções específicas, como por exemplo as de defesa, né? Os macrófagos aí, ó, que atuam na defesa do corpo. Os adipócitos que armazenam gordura como reserva de energia, porque a gordura é importante para o corpo, não em excesso, porque tudo que é demais ou enjoa ou faz mal. Então, muitos adipócitos do corpo significa muita gordura, e muita gordura, doença, né, galera? Doença e problema. Os plasmócitos, olha aí, produzem os anticorpos, o plasma sanguíneo, né, que está aí atuando na defesa também. Liberam heparina e histamina, dois hormônios importantes, substâncias importantes através dos mastócitos, que são células de tecido conjuntivo, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que atuam na defesa do sangue. Tá bom? Essas são características do tecido conjuntivo. Agora, a classificação. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, é o mais abundante do corpo, e de acordo com a quantidade de fibras proteicas pode ser dividido em frouxo e denso. Essa característica de frouxo e denso é bem importante que você grave, tá bom? Que você grave não necessariamente, que você conheça. Então, por quê? Porque o frouxo, ele, pelo próprio nome, pelo significado do próprio nome, ele é mais flexível, apresenta menor quantidade de fibras e envolve nervos e músculos. Então eu vou ter o tecido conjuntivo entranhando-se, né, preenchendo as cavidades do corpo onde há muito músculo, onde há músculo e nervos. Aonde isso? Em todo o corpo. Nosso corpo é revestido por cerca de 650 músculos. Esses 650 músculos estão aí recobrindo, né, todo o esqueleto humano. E entre esse tecido muscular, esses músculos que revestem o esqueleto humano, nós temos muito tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo nessas áreas do corpo é classificado como tecido conjuntivo frouxo.
beleza? O denso, rico em fibras colágenas, né? Mais rígido, é encontrado nos tendões, olha aí que bacana, né? No tendão de Aquiles, né? Nos joelhos, fazendo a ligadura ou a ligação entre o fêmur, a tíbia e a fíbula, não é? Então, olha aí, ó, ele é modelado com fibras organizadas, encontra-se tecido conjuntivo denso na epiderme, não modelado com fibras sem organização nessa área do corpo, né? Que é a segunda, camada da nossa pele. Então, o tecido conjuntivo, nessa classificação, o propriamente dito, classifica ou subdivide-se, né, em frouxo e denso. O frouxo está entre nervos e músculos, e o denso você vai encontrar ali nos tendões e na epiderme. Beleza? Até aí tudo bem? Qualquer dúvida, não esqueça. Você pode deixar o comentário na própria sala do Google Class ou me chamar no WhatsApp. Tá legal? Não fique com dúvida, porque esse conteúdo é extenso demais e, de alguma maneira, e por necessidade, eu vou sintetizar, vou diminuir um pouco, porque ele é muito, muito extenso. Tá legal? E aí, quando você precisar rever esse conteúdo, você vai revê-lo, vai ter um pouco dele em anatomia lá no segundo ano, e depois, dependendo da faculdade ou da universidade que você, o curso universitário que você escolher, você vai revê-lo, tá bom? O tecido adiposo, o tecido de gordura, olha lá, suas células armazenam lipídios, né? O que é lipídio? Gordura. A função do tecido adiposo é proporcionar ao corpo uma reserva energética fundamental. Quando eu fico com fome por muitas horas, quando eu passo muito da hora de me alimentar, eu vou consumir reservas que eu tenho armazenadas. As primeiras reservas que se consomem ao se ter fome ou ao ficar muito tempo sem comer é a reserva de gordura. É por isso que as pessoas em dieta emagrecem. Quando a pessoa faz uma dieta à base de um shake, né, ou shape, eu não sei direito, acho que é shape, né, essas misturas aí que se toma, e por tomar essa mistura, né, esse shape, a pessoa para de almoçar, de jantar, esse shape ele vai dar uma relativa satisfação em termos de me alimentei, o estômago vai sentir vai se sentir cheio de alguma forma, mas não sacia por completo a fome. Então, nessa fome, a reserva energética consumida são as gorduras. E é por isso que, obviamente, vai haver emagrecimento, a perda de gordura corporal. Legal, né? Quando eu malho também, quando eu me exercito, ou quando eu trabalho, principalmente na musculação, né? Em determinadas áreas do corpo, eu queimo gordura, reserva energética de gordura, e, de acordo com a dieta alimentar que eu faço, eu produzo mais proteína. E proteína é substância formadora de músculo, tá bom? Então, olha lá, as funções ainda do tecido gorduroso do corpo, do adiposo, né? Que é tecido conjuntivo, hein, galera? Proteção mecânica, então toda a gordura que reveste o meu corpo, que está sobre os músculos, né? Ele vai me dar proteção mecânica. Quando eu levar uma pancada, quando eu esbarrar em alguma coisa, eu até posso ter um hematoma, a marca da pancada, mas eu tenho muita proteção por causa da gordura do meu corpo, do tecido adiposo. E ainda é isolante térmico, a gordura aquece, quando você está com frio, ela é processada, ela é queimada pelo corpo para produzir calor. E aí fazer isolamento térmico, não deixando que o seu corpo seja afetado pela temperatura externa. É aí que o hipotálamo entra, né, comandando essa ação do corpo para produzir calor interno, para não ser afetado pelo frio externo. Bacana, né? Essa máquina, que é o seu corpo, é uma máquina perfeita. É você quem pode estragá-la. Beleza? Pode ser classificado, olha aí, o tecido adiposo é classificado, hein? Em unilocular, células adiposas que apresentam no citoplasma apenas uma única gota de gordura, cuja quebra libera energia para o metabolismo. Então, o unilocular certamente é uma gordura boa, né? Controlada, limitada. Predomina no adulto, pois produz o hormônio leptina, que diminui o apetite e aumenta o gasto de energia. Então, se a pessoa possui células adiposas uniloculares,
ela tem a melhor gordura, é o chamado HDL. O HDL, pessoal, é uma gordura boa, é um colesterol bom que nós adquirimos principalmente nos óleos vegetais, né? No óleo de soja cru, no azeite de oliva cru, beleza? Por que está enfatizando que tem que ser cru, professor? É porque qualquer óleo, mesmo os vegetais mais saudáveis da terra, qualquer óleo que for levado a ser aquecido, que for levado ao fogo, ele vai sofrer quebra molecular e vai deixar de ser óleo bom. Por quê? Porque ele vai saturar e aí ele vira uma gordura saturada, uma gordura ruim, chamada de LDL, o contrário, né? Praticamente o contrário de LDL, tá bom? Porque o LDL é o colesterol ruim, HDL, colesterol bom. Beleza? Temos também o tecido adiposo multilocular. São células adiposas que apresentam várias gotículas de gordura no citoplasma. Olha, dentro da célula, hein, galera? Lá no líquido celular. Cuja quebra fornece energia em forma de calor. Isso aqui, quem queima esse tipo de célula? A pessoa que está com frio, tremendo de frio, né? Então, ó, predomina nos recém-nascidos e em animais que hibernam. Animais que entram nas cavernas, como os ursos, né? Os marsupiais, quase que em geral, também fazem isso. Marsupial são animais que vivem em bolsas, né? Na bolsa da mãe. Ele nasce e fica na bolsa da mãe. Exemplo, o canguru, né? O urso koala, o canguru. Esses são animais marsupiais. Tem alguns, vários outros, na Austrália principalmente, né? O diabo da Tasmânia é um marsupial. Esses animais, eles, eles têm o costume de hibernar. O que é hibernar? É em um determinado habitat, na casa dele, né? Que ele faz para dormir por muito tempo, sem se alimentar e mantendo a temperatura do seu corpo através das células de gordura. Então ele engorda no verão e na primavera, e no inverno ele queima essa gordura dormindo. Beleza? Quem mais? Os bebês. Sabia que bebê dificilmente sente frio? Então, ele sente frio, mas não como nós, adultos, né? Como vocês já, adolescentes, já passaram da fase. Na fase de bebê, principalmente, dizem que isso é muito comum até os 7 anos de idade, na criança, né? Mas em especial os bebês, os recém-nascidos, eles têm uma enorme capacidade de controlar sua temperatura corporal, mesmo na presença de muito frio. Que incrível, né? E eles precisam sim ser agasalhados, ser protegidos, mas eles têm capacidade de controlar a temperatura corporal, não se deixando serem afetados pelo frio externo. É incrível essa capacidade e isso se dá pelas células que formam o corpinho dessas criaturinhas aí. É uma proteção natural, né? Eles precisariam ter isso mesmo, né? Então veja, o tecido adiposo unilocular, ok? Células de gordura em gotas, são poucas, né? É o HDL. E aqui o multilocular, mais presentes em bebês, né? E animais que têm o costume de hibernar, de dormir por muito tempo e aí fazendo o controle da temperatura corporal mesmo sem atividade física intensa, beleza? Nós temos o tecido reticular ou hematopoético. A palavra hemato vem de sangue, tá, gente? Os seres hematófagos que se alimentam de sangue, né? Então a palavra hemato remete a sangue, tá legal? Então esse tecido é tecido conjuntivo e é responsável pela formação do sangue no nosso corpo, tá legal? Encontrado na medula óssea vermelha, é lá que o sangue é produzido o tempo inteiro. O tempo inteiro, professor? Pois é, nós temos nas nossas células um tempo de vida, chamado também de ciclo biológico. Nossas células elas nascem e têm programação, uma programação de vida, ou seja, elas chegam ao fim de suas vidas. Isso chama-se apoptose celular. A apoptose celular nada mais é do que morte programada de célula. Então, principalmente as células vermelhas, chamadas de hemácias ou glóbulos vermelhos, elas têm um tempo de vida estimado em 120 dias ou 4 meses. Quando elas vão entrar em apoptose, ou seja, quando chega a hora delas se desfazerem, perderem sua atividade biológica,
outras células vermelhas novas, outros glóbulos vermelhos novos já foram formados na medula óssea vermelha para serem para substituírem aquelas células que vão sofrer apoptose. Não é bacana? Não é uma máquina perfeita o nosso corpo? Pois é. Todas as células vermelhas do seu corpo têm um tempo de vida já estipulado pela própria natureza, que é de, em média, 120 dias. Quando elas se vão, quando elas se fragmentam no nosso próprio organismo, que vai absorver delas o que elas têm de bom e excretar o que delas não serve mais para o corpo, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma, não é? Então, os fragmentos de células vermelhas que morrem são aproveitados pelo corpo de alguma maneira. E para o lugar dessas células que morrem, novas células formadas aqui, que nascem aqui na medula óssea vermelha, tomarão o lugar daquelas que morrem. Beleza? E essas células, olha, essa região do corpo é chamada de tecido mieloide. Forma células do sangue, hemácias e leucócitos, então glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, tá bom? E ainda as plaquetas, que muitos cientistas, né, e até professores gostam de chamar de fragmentos celulares. São células também, tá, gente? Não com todas as características e tudo, mas são células que vão atuar para coagular o sangue numa eventual hemorragia, ok? Nos órgãos linfáticos, órgãos de armazenamento de células de defesa, como timo, tonsilas, baço, né? Sendo chamado de tecido linfóide, rico em linfócitos, macrófagos e plasmócitos, existe também células medula óssea vermelha para a formação de células sanguíneas, tá bom? Então, o tecido reticular, ou tecido chamado de hematopoético, é o tecido onde células do sangue novas são formadas, nascem, beleza? Tecido hematopoético é o tecido sanguíneo, que também é tecido conjuntivo, beleza? Então, seguimos. Ainda o sangue é formado por duas partes. O plasma, que é a porção líquida, apresentando cerca de 7% de proteínas, 0,9% de sais inorgânicos. Sais inorgânicos são aqueles sais que nós não produzimos, tá? Que nós adquirimos através da alimentação, ok? E 2,1% de compostos orgânicos, aminoácidos, vitaminas, hormônios e etc. Elementos figurados do sangue são as hemácias, que também são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. E plaquetas, que são células também chamadas de fragmentos celulares, tá bom? Principais proteínas do sangue, a albumina e as imunoglobulinas. As globulinas estão presentes principalmente lá no sangue, na parte vermelha, tá? Mas as imunoglobulinas são constituídas ou são, na prática, anticorpos que são fabricados pelos leucócitos, tá legal? Então, leucócitos é o mesmo que glóbulos brancos. E o que os leucócitos fazem? Produzem linfócitos. O que são linfócitos? Células de defesa do corpo, tá bom? As hemácias são as transportadoras de quê? De oxigênio e nutrientes pelo corpo afora. Para onde leva? Para quem leva? Leva para as células. Tudo é para as células, ok? Tudo é em função das células, porque nós somos célula. Tudo em nós é célula, beleza? Mas, em cada parte do corpo, células específicas e especializadas estão aglomeradas com função específica. Então, as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são as células no nosso sangue que têm como função transporte de quê? Oxigênio e nutrientes, beleza? As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue, também chamadas de eritrócitos. São anucleadas quando jovens, tá, gente? Não, perdão, quando velhas, tá? Quando novas, elas possuem núcleo. Quando envelhecem, elas perdem o núcleo e se tornam células anucleadas na idade madura. Bacana, né? Apresentam um pigmento respiratório chamado de hemoglobulina. A hemoglobulina é a que faz com que
se grude a ela tanto o oxigênio como o gás carbônico, ok? A hemoglobulina é a substância no sangue, na parte vermelha do sangue, que é responsável pela aderência, né? O oxigênio gruda na hemácia por causa da hemoglobulina. O gás carbônico também. Mas, professor, o gás carbônico a gente não tem que jogar fora? Pois é. Para a gente conseguir tirar ele da corrente sanguínea, a hemoglobina produz uma atração química fazendo com que o CO2 se agarre à hemácia para ela levá-lo até os alvéolos pulmonares, para lá nos pulmões o CO2 ser liberado na expiração. Então nós inspiramos gás oxigênio e expiramos CO2. Esse CO2 que acabou de sair na minha expiração só foi possível porque essa substância fez com que esse gás aderisse à célula vermelha, às hemácias, para ser jogado fora. Beleza? É mágico, né? Essa máquina que é o corpo humano é algo de fantástico que você está aprendendo aqui a conhecer. Na verdade? E vai ter mais disso em Anatomia e Fisiologia Humana no segundo ano, tá bom, gente? Aqui eu estou falando só de tecido. Mas na verdade estou fazendo aqui, estou ensinando a fisiologia para vocês. É porque é o funcionamento, né, de como isso acontece. Então, olha aí. As hemácias são responsáveis pelo transporte de CO2 para fora do corpo, de O2 para dentro do corpo, através da hemoglobina que atrai quimicamente essas substâncias para as hemácias, tá bom? Sua taxa varia de acordo com a idade e o sexo. Nos homens, as hemácias estão em maior quantidade. Na altitude, quanto maior a altitude, maior a taxa de hemácias, pois o ar é rarefeito. Por que tem que ter mais hemácias na altitude? Então eu vou para os Andes, né? Os garotos aí, principalmente, se ligam mais em futebol. Quando um time brasileiro vai jogar na altitude, né? Lá em La Paz, na Bolívia, ou no Chile, ou no Equador. Não, já no Equador não. O Equador já está praticamente na mesma altitude do Brasil, né? Dos países abaixo da linha. Então, quando um time vai jogar na altitude, os jogadores têm maior dificuldade de quê? De respirar. Nesse momento, o corpo produz ou libera lá da medula óssea vermelha mais hemácias. Para quê? Para que haja mais células tentando agarrar oxigênio. Como tem pouco oxigênio, tem que ter mais células para tentar agarrar o máximo possível. Mesmo assim, em muitos casos o sujeito não consegue, aí entra em processo de desmaio, né? Por quê? Porque se tem pouco oxigênio, significa que vai ter muito CO2. O CO2 é um gás tóxico, né? Se eu tenho muito CO2 e pouco oxigênio, eu vou entrar em estado de hipoxia, tá bom? É um evento que acontece no cérebro quando o sujeito ele adquire pouco oxigênio e produz muito gás carbônico. Na altitude isso acontece muito comum. Não para quem vive lá, viu, galera? Para quem vive lá, não. Por quê? Porque as pessoas de lá, certamente, por nascerem lá, e aí, pela seleção natural de Darwin, o que é a seleção natural de Darwin? Os mais fortes sobreviverão. Nada disso. Os mais adaptados. Então, quem nasce na altitude, se adapta à altitude, o corpo produz muito mais hemoglobina, desde o nascimento até a morte, e por consequência a pessoa vive na altitude sem problema nenhum. Ok? Quem vai ter problema na altitude é quem não é de lá, que ainda não se adaptou. Beleza? A maior parte do oxigênio, O2 é oxigênio, né? Gás oxigênio. A maior parte do oxigênio é transportada pela hemoglobina na forma de oxihemoglobina. Então, a substância transforma o oxigênio que está aderido à célula vermelha, à hemácia, para poder transportá-lo. Uma pequena porcentagem de CO2, dióxido de carbono, né, é transportada pela hemoglobina na forma de carbohemoglobulina, também transforma o gás carbônico, né? A maior parte de CO2 é transportada para o plasma na forma de íon bicarbonato. Que legal, né? Íon, galera, são átomos eletricamente carregados, tá? Para poder serem liberados lá nos nossos alvéolos pulmonares. Ok? Quantas hemácias? Seguindo. Agora, os glóbulos brancos, né? As células de defesa. Olha lá.
São os glóbulos brancos do sangue que atuam na defesa do organismo. Por que atuam? Produzem anticorpos, os chamados linfócitos. De acordo com a presença de grânulos no citoplasma, podem ser classificados em... Então, nós podemos ter dois tipos de leucócitos. Os granulócitos, com presença de glândulos, e os agranulócitos, esse A que é de negação, né? Que é sem, com ausência de grânulos. Beleza? Então, aqui a gente tem a classificação dos leucócitos, dos glóbulos brancos do sangue. Eu tenho os granulócitos, que podem se apresentar no meu sangue como neutrófilo, basófilo ou eosinófilo. O neutrófilo é uma célula do sangue, uma célula branca do sangue que fagocita micro-organismos e outras substâncias. Fagocita é o que, professor? É pegar de fora para dentro e destruir, no caso de um invasor, quando eu conheço o invasor e consigo destruí-lo. Tá bom? No caso do coronavírus, do ebola, do HIV, é um vírus que eu vou fagocitar com o meu neutrófilo, mas eu não vou, e o nome aqui diz neutrófilo, é porque ele neutraliza a ação do micro-organismo invasor. Tá bom? Neutraliza como? Fagocitando. O que é fagocitar? Eu vou colocar em palavras meio estranhas, que não é bem isso, mas para você ter uma ideia, é engolir, tá, gente? A célula lança pseudópodes, que são falsos pés, então ela cria aqui umas protuberâncias, umas formas na membrana celular para abraçar o micro-organismo que está aqui na região do corpo, está no sangue, e joga esse micro-organismo para dentro da célula para poder digeri-lo, neutralizando-o, ok? Para quê? Para destruir, tá bom? Consegue todas as vezes? Nem sempre, quando não conhece, não consegue. Tá legal? Os basófilos liberam a histamina, que promove a inflamação. A heparina, que previne a formação de coágulos. A inflamação é produzida pela ação de basófilos, que são basófilos, células de defesa. Toda vez que eu tenho uma inflamação no meu corpo, que dá para ver pela pele, né, a parte avermelhada do ferimento, né, significa que eu tenho ação de anticorpos. Vai resolver? Muitas vezes resolve. Muitas vezes você tem ali uma ferida, um corte, e esse corte avermelha, geralmente horas depois ou no segundo dia depois que você se feriu. Quando avermelha, porque eu tenho muitas células de defesa atuando ali na entrada do corte para não deixar que micro-organismos, principalmente bactérias, adentrem ao meu corpo, para não causar uma cistemia ou uma inflamação generalizada na minha corrente sanguínea. Quando aquela parte avermelhada, sem eu fazer nada, deixa de ser avermelhada, se ela não amarela com pus, se não amarelar é porque o meu corpo deu conta de resolver o problema sem remédio. Eu não preciso aplicar nada, nem beber nada de remédio, porque já foi resolvido. Sozinho, professor? Pois é, é a máquina perfeita, né? Quando esse avermelhado se transforma em algo amarelado, que é a presença de pus, significa que o basófilo, infelizmente, não deu conta, e aí eu vou ter que comprar um anti-inflamatório, uma pomada, ou tomar um anti-inflamatório via oral, né, que é beber o remédio, para poder ajudar essas células a trabalharem contra essas bactérias que agora estão ali na forma de pus. Beleza? Os eosinófilos libertam mediadores químicos que produzem inflamação, atacam alguns tipos de vermes e parasitas. Aqui, ó, quando eu tenho parasitas e vermes invadindo o meu corpo através de um alimento mal cozido ou mal lavado que eu ingeri, né? Eu pego parasita em que? Eu pego verme em que, professor? Ora, na verdura mal lavada, no alface, né? Que eu não lavo e como, e se tinha ali um verme liberado por uma lesma, né? Um caracol, por exemplo, que são vetores, né? São transportadores de verme, eu posso me infectar. Quando eu me infecto, os eosinófilos vão atuar. O que são eosinófilos? Células de defesa. Vai dar conta? Pode ser que dê, mas se não, eu vou ter que tomar um antiverme, né? Um vermífugo, beleza? Ou um antiparasitário para poder dar conta desse verme, beleza? Ou do parasita. Parasita, galera, são, por exemplo, carrapatos, tá? Os carrapatos, eles, ao picarem nosso corpo, ao sugarem nosso sangue, eles liberam outros tipos de parasita que estão no intestino deles, tá bom? Causando-nos sérias doenças, algumas até incuráveis, tá?
Nos animais, os parasitas liberados pelo carrapato podem ser provocadores, por exemplo, da babesiose, que é uma doença incurável que quando o cão pega, dificilmente se resolve e tem que sacrificar o animal porque ele não vai conseguir viver, ok? Os agranulócitos, células de defesa, né, ou glóbulos brancos agranulócitos, que não têm a presença de grânulos, são o linfócito, que produz anticorpos e outros agentes químicos responsáveis pela destruição de micro-organismos, contribui para as reações alérgicas, rejeição de enxertos. Então, o que é enxerto? É quando há um transplante de órgão, por exemplo, né? A pessoa recebeu o coração de outra pessoa e aí houve rejeição. Por que houve rejeição? Porque o tipo sanguíneo, a constituição sanguínea do coração que foi recebido nesse corpo que está recebendo o transplante não é compatível com o que já existe nesse corpo. Então, para que não haja um problema maior, essas células entram em ação rejeitando esse coração. Não pode implantar esse coração nesse corpo. Por quê? Porque é incompatível. Tira fora. Arruma outro, porque esse não vai dar certo. Não vai dar tempo de arrumar outro, né? Depois que arranca o velho, não tem como. Aliás, tem umas máquinas já, para quem tem muito dinheiro, né? Tem umas máquinas aí, porque o coração, na verdade, é só uma bomba, né? Claro, não estou desmerecendo a importância desse órgão, mas o coração é uma bomba. Se eu consigo uma bomba, e já existe, tá, galera? Se eu consigo uma bomba que feita pelo homem, que cumpre a mesma função, distribuindo o sangue da mesma forma que o coração é dispensável, né? Parece meio radical falar isso, mas é verdade, tá, galera? O coração é uma bomba. Então, olha lá, para o controle de tumores, a regulação do sistema imunitário. Então, essas células, os linfócitos, eles fazem tudo isso. Eles produzem, eles mantêm regulando, né, o sistema de imunologia, o sistema imune do corpo, controla tumores que surgem no corpo, câncer de mama, né, tumores na mama, tumores na bexiga, na próstata, em todas as partes do corpo podem surgir tumores. Quem controla esses tumores? Os linfócitos. Para que controlar? Para não deixar virar algo mais grave, como um câncer, algo incurável já. Beleza? Os monócitos, que também são células de defesa, células brancas do sangue agranulócitas, são células que fagocitam no sangue, né? Ao sair do sangue, torna-se um macrófago, fagocitando bactérias, células mortas que não têm mais utilidade. Que células mortas que vão ser fagocitadas pelo monócito? Ora, falamos agora há pouco, né? As hemácias que morrem com 120 dias. Então, elas são fagocitadas. Para quê? Para serem jogadas fora, para ser jogado fora do corpo aquilo que delas não tem mais utilidade para esse corpo, né? Fragmentos de célula, outros corpos estranhos que apareçam nos tecidos são fagocitados. De novo, o que é fagocitar? É engolir, é jogar para dentro da célula para digerir. Lembra quando vocês estudaram em célula as organelas celulares? Nós temos aqui dentro, e principalmente essa aqui é a campeã, viu, galera? Essa célula tem dezenas, centenas de lisossomos. O que são lisossomos? São organelas celulares responsáveis pela digestão celular. Quando algo é fagocitado por células de fagocitose, neutrófilos e mastócitos, e monócitos, perdão, essas organelas chamadas de lisossomos vão atuar na digestão daquilo que foi fagocitado, que foi colocado para dentro do citoplasma da célula. Então, o neutrófilo vai ter dentro do citoplasma dela aquilo que ele fagocitou. O monócito, a mesma coisa. O que vai acontecer agora? Os lisossomos vão digerir, vão tentar processar isso para que isso deixe de existir, para que isso vire fragmento minúsculo que possa ser jogado fora, caso não tenha utilidade, ou que possa ser aproveitado no caso dos nutrientes dos alimentos. Tá bom? Porque as partículas de alimentos também são fagocitadas por células do fígado. Para quê? Para ser aproveitado. Beleza? Aqui a gente tem os tipos de linfócitos, né? Eu vou parar por aqui, porque essa parte é grande, então vou parar nessa, beleza?
no próximo slide a gente continua, porque estamos chegando aqui a 40 minutos de aula. A aula é de 50, mas eu nunca quero chegar a 50. Tem que deixar uma margem aí para você abrir o vídeo, para você, né, fazer anotações, para você, enfim. Então eu vou parar por aqui, na próxima aula eu continuo a partir daqui. Beleza? Obrigado por assistir essa aula. A atividade vai estar na plataforma relacionada a isso para que você desenvolva e se saia bem aí. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.